E as isenções no ingresso, hein? Os descontos, meia entrada. Essa é outra coisa que só existe no Brasil, né? É uma jabuticaba nossa essa daí, né? Que eu saiba, não existe meia entrada em nenhum lugar do mundo, né? Aqui, outro dia, eu fui para uma cidade, a gente viaja, tenta viajar muito com o espetáculo, que a gente sabe, às vezes, a dificuldade das pessoas de virem a São Paulo para assistir o espetáculo, né? Então, a gente viaja com o espetáculo. E eu fui para uma cidade que doador de sangue pagava meia. Então, eles ficam inventando história, né? Doador de sangue, mãe solteira paga meia, estudante, idoso, menor de idade, maior de 60, enfim, todo mundo paga meia, né? E, ao mesmo tempo, o preço do ingresso é o único bem de consumo no Brasil que sofre deflação, né? Nós estamos cobrando hoje muito menos do que a gente cobrava proporcionalmente em 2000. Só para você ter uma ideia, eu cobrava R$ 70 por um ingresso no ano 2000. E não era alto. Se a gente corrigir de 2000 para cá esses R$ 70 vai dar quanto, né? A gente teria que estar cobrando aí uns R$ 300, R$ 400 no mínimo para manter o mesmo preço, né? Então, E não cobra bem menos. Não cobra bem menos. Cobra um pouco mais do que 70. Um pouquinho mais, só. Então você vê que as coisas são complicadas no Brasil, né? Mesmo assim. E a meia entrada, cara, de vez em quando alguém fala em acabar com a meia entrada, Isso mas aí veio isso é outra coisa que você uma fala. politicagem barata. Como é que você abre um negócio se você não sabe quanto você vai ter de renda? Porque é isso que acontece. Você põe um ingresso à venda, esse ingresso custa R$ 70, mas você não sabe se vai vender por 70. Você pode vender por 35, né? E dependendo do caso, por exemplo, tem alguns teatros que fazem alguns acertos com você. Você só pode alugar aquele teatro se você der para as pessoas que são associadas de não sei o que um desconto, não sei o que é menos do que a meia. Então, você tem uma bilheteria na sua mão que você não controla. Que negócio você faz assim? Nenhum. Você nunca ouviu falar de um hospital que dá meia para idosos? Não. Né? Você nunca... E o hospital, sim, precisaria dar meia para idosos, né? Você nunca ouviu falar de uma escola que dá meia para estudantes? No pedágio, né? Não tem meio ingresso para passar pelo pedágio na estrada. Você não vai passar meio carro, né? Meio carro. A gente não está fazendo meio espetáculo, a gente está fazendo espetáculo inteiro para essas pessoas. Então, além da meia entrada dificultar as suas contas finais, você ainda fica impedido de fazer uma política de preços. Porque se você quisesse baratear o seu ingresso, você não tem como fazer isso sem se prejudicar mais ainda, né? E quando eu olho para o público do teatro, eu não consigo enxergar que realmente uma parte considerável dos que estão presentes é formada por estudantes. É claro que não. Que seriam os beneficiados pelo não. meio ingresso. Originalmente, o meio ingresso era para facilitar ao estudante, especialmente aquele com pouco dinheiro, que tivesse a oportunidade de assistir um espetáculo que custasse mais. Mas você sabe, a grande pergunta é, se eu dou para você R$ 100, o que você faz com ele para se divertir? Essa é a grande pergunta, né? Se você tem essa possibilidade, porque nós sabemos que nós vivemos num país que tem pelo menos 40 milhões de miseráveis absolutos. Então, essas pessoas, se você der R$ 100 na mão dela, ela vai comer, ela não vai querer se divertir. Mas se você der R$ 100 na mão de uma pessoa, se você puder dar R$ 100 para uma pessoa que não tenha problemas de sobrevivência, se você der, o que ela vai fazer com esse dinheiro? Nós sempre ouvimos falar que teatro é muito caro, mas nós nunca ouvimos falar que futebol é muito caro. Aliás, se você abrir os jornais, as revistas, a procura de quanto custa o ingresso de uma partida de futebol, você nunca vai ver. Não existe lá no jornal quanto custa. Eles dizem o horário, eles dizem o lugar, eles dizem que time que está jogando, eles dizem que lugar aquele time está, qual é a escalação de cada um dos times. Você vê todas as informações, menos o preço. Porque não interessa. Porque
que o cara que teve aquele dinheiro na mão, ele vai para o futebol. E mais, ele ainda compra uma camiseta que no mínimo ele vai pagar R$ 80 por essa camiseta. Se for pirata. Porque se for original, ele vai pagar mais de 200. Eu já cheguei a ver camiseta de R$ 1.400. Que isso? Então tem camiseta de R$ 1.400. Ninguém fala sobre isso. Então é uma questão cultural, é uma questão de educação e é uma questão de interesse. Se você tem R$ 100 na mão e você se interessa por teatro, você vai a uma peça de teatro. Se você não se interessar, você vai gastar em cerveja. Talvez. Eu lembro muito disso também quando a gente fala da leitura. E muitas pessoas acabam escondendo a sua decisão atrás da seguinte afirmação, né? Eu não tenho tempo para ler, né? Eu não tenho tempo. Tem uns que antes dizem que está caro o livro. Isso, outros dizem que está caro. Mas também quando você faz a conta do custo de um livro, você se aproxima muito desta conta que você contou para a gente aqui do custo do teatro. Que não é simplesmente chegar e pegar um texto, mandar imprimir e pronto. Não é assim. Tem o custo de um monte de coisas antes de um livro ficar pronto e chegar até as pessoas. Isso daí eu deixo para as pessoas que querem aprofundar um pouco mais. O que me preocupa quando as pessoas dizem que o livro está caro é que normalmente essa pessoa lê um livro por ano. Então, eu lembro sempre de uma coisa que eu adoro do Milor Fernandes, que um dia, para brincar com ele, perguntaram para ele: você gosta de mulher, Milor? Ele falou: comparado a quê? Então, eu sempre fico pensando assim, a pessoa que fala que o livro está caro é comparado a quê? E está caro por quê? Ela lê um livro por dia, aí vai ficar caro. Porque um livro por dia são R$50, R$60 por dia. Se você fizer as contas, no fim de um mês fica muito caro. Mas se você lê 1, 2 livros por ano, não, o livro não está caro. E normalmente as pessoas que dizem que o teatro está caro, que o livro está caro, que o cinema está caro, não vão ao teatro, não leem e não vão ao cinema. Então, eu acho que é uma forma da pessoa se defender por uma incapacidade sua de aproveitar a sua própria cultura. E aí vai ao futebol. Hein? Aí vai ao futebol. Também é um direito. Sim, não tem problema nenhum. É a zona de interesse dela. Isso. Mas, por favor, não diga que o outro está caro. É isso. Separemos as coisas, né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscreva no canal. Curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.